Olá, minha gente, sejam muito bem-vindos ao vídeo da semana e vamos falar um pouquinho sobre ecterapia, desconfortos emocionais e frustrações. Frustrações, desconforto emocional fazem parte inerente à vida, da nossa infância até a nossa morte, né? A frustração, o desconforto, ele acontece em diversas situações da nossa vida e começa quando nós nascemos. Em alguns momentos, os nossos desejos não são atendidos, né? Se você é uma pessoa normal que vive no mundo real, todos os seus desejos não são atendidos. Independentemente da classe social, os desejos de uma pessoa não são totalmente atendidos. Porque até inclusive um milionário que pode comprar todas as coisas do planeta, ele pode sim ter todos os desejos materiais atendidos, mas não necessariamente outros desejos. E por isso que é tão importante aprendermos a lidar com frustrações e desejos não atendidos, porque quando as coisas são diferentes do que nós gostaríamos, vem uma emoção negativa. Para alguns vem tristeza, para alguns vem raiva, para alguns vem medo. Então, assim, tem diversas coisas acontecendo aqui dentro. Só que boa parte de como lidar com isso acontece naturalmente com a nossa vida, com o nosso dia a dia, né? Cada vez que um pai e uma mãe diz não a um filho, né? Esse filho é frustrado, mas ele aprende a lidar com isso, né? Quando ele lida bem com isso, ele não gosta, ele sente desconforto, mas ele vai seguir a vida. Aquela frustração, aquele sentimento ruim não pesa na vida dele. Não cria um problema na vida dele. Ele sente, ele não gostou, mas enfim, é o que é, não pode fazer nada, aceita e leva a vida. E assim, quem sabe lidar bem com isso, passa pela vida muito ileso, porque vem os sentimentos ruins, as emoções ruins, mas elas não ficam, elas vêm e elas passam, porque a pessoa simplesmente é só uma coisa que vem, como uma nuvem, que vem, mas vai. Ela não se agarra àquela emoção difícil. Então, lidar com pensamentos e emoções difíceis e frustrações e desejos não realizados é não se apegar ao negativo no sentido, ao que faz mal, ao que dói. Então, não se apegar à raiva, não se apegar ao medo, não se apegar a tristezas, né? Não importa o que vai passar por aí quando você é frustrado. O importante é você entender que neste momento algo aconteceu diferentemente do que você gostaria e que tá tudo bem, que isso faz parte da vida. Como também, diversas vezes na vida, nós temos que fazer coisas que nós não gostamos, que nós não queremos e que causa desconforto, porque você fazer algo que você não quer fazer ou que você não gosta de fazer causa desconforto. Ninguém fala, eu vou fazer contabilidade, por exemplo, eu vou fazer meu imposto de renda. Eu, tirando os contadores, eu acho que ninguém que não trabalha com isso gosta de fazer isso. Mas a vida adulta diz que você tem que fazer, então você vai fazer e pronto, acabou. Causa desconforto? Causa pensamento atormentador? Causa, tipo, ai, aquela prova, ai, que horror, causa medo, causa sim um monte de angústia, mas faz parte da vida. Se a gente entende que frustrações e emoções difíceis fazem parte da vida de todos os seres humanos normais, a vida fica muito mais fácil, né? Agora, quem sabe lidar com isso, a vida fica muito mais simples. A vida fica muito, muito mais simples.
e é quem foca no que é importante e não observa o que tá aqui dentro, não rejeita, não suprime, mas fala, olha, reconhece, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô com medo, mas aqui, nessa situação, o que eu posso fazer? Se eu puder fazer alguma coisa, eu vou fazer. Se eu não posso fazer alguma coisa, eu vou aceitar e vou fazer o que eu tenho que fazer, gostando ou não gostando. Gostando ou não gostando. Então, vamos supor, você tem que fazer a sua contabilidade, você odeia, tá? Mas você pode pagar alguém, você não precisa fazer, você pode simplesmente pegar os documentos, levar tudo pro seu contador e ele vai fazer para você. Você paga, ele faz, você pode evitar esse trabalho. Mas tem alguns trabalhos, independentemente de onde você trabalha ou onde você estuda, o que acontece, vai ter coisas que você não quer fazer e tem que fazer, simplesmente para a coisa andar. E aí o que você vai fazer? Sua cabeça vai reclamar, você vai sentir uma coisa ruim aí dentro, aí você vai sentar e vai fazer. Pode ser em casa também, você pode ter que fazer alguma coisa em casa, ou você tem que cozinhar, ou você tem que limpar alguma coisa, se você queria, não queria, você não gosta, talvez você não goste. E aí? Não vai fazer? Não, vai fazer. Gostando ou não gostando. Isso é aprender a lidar com sentimentos difíceis. Fazer o que tem que ser feito, independentemente do que passa aqui dentro. Não dar guarida para isso. Falar, reconhece que você sente, mas entenda que a vida adulta vai exigir que façamos coisas que nós não queremos fazer, mas que dentro de certos contextos são essenciais, como também precisamos entender que a vida nem sempre vai ser ou vai caminhar exatamente como nós gostaríamos, mas que também isso faz parte da vida de todos os seres humanos. Então é importante que a gente entenda isso. Por quê? Porque daí você pode ter qualquer pensamento, né? Qualquer coisa aí falando, qualquer sentimento incômodo que você lida bem. Porque você fala, queria sentir? Não queria, mas eu sinto. Vai mudar alguma coisa? Eu chorar vai mudar alguma coisa? Eu gritar vai mudar alguma coisa? Não vai. Então, eu vou sentar e vou fazer o que tenho para fazer. Ou eu vou levantar e vou fazer o que eu tenho para fazer. E por isso, pais e mães, não protejam os seus filhos das frustrações. Não atenda todos os desejos do seu filho só por atender para que ele não fique tristinho. Não, atenda quando dentro de um contexto aquilo for bom para você, para ele, para a família, né? Mas quando for atender a um desejo de algo que não é bom para o seu filho, não faça isso, né? Do tipo, se você, o seu filho quer comer mais do que deveria, ou quer comer coisas, vamos supor, muito doce, e você sabe que muito doce não é bom para ele, você vai precisar falar, olha, existe um limite aqui, né? Você precisa exercer a moderação, porque o excesso vai fazer mal. Aí, a sua criança, ela vai ficar frustrada, ela pode ficar com raiva, ela pode ficar triste, mas você precisa explicar, olha, que o porquê que você tá fazendo aquilo, e que mesmo que ela queira, nem sempre tudo que nós queremos é bom para nós. E nós temos que escolher coisas que são boas para nós. Por quê? Porque se os pais não ensinarem isso aos filhos, a vida vai ensinar. E se a vida não ensinar, ou se a pessoa não aprender, ela vai viver uma vida de sofrimento e de sofrimento desnecessário. Por quê? Porque quase que diariamente alguma coisinha sai diferente do que nós gostaríamos. Então, só que se você lida bem, você nem reconhece que as coisas saíram
é diferente do que você gostaria, porque você samba, você é esperto, você é rápido, você nem dá guarida para esse tipo de emoção. Você vai e faz, tá tão focado no que é importante que você nem percebe esse desconforto, porque você lida bem com ele. Então, pais, coloquem os seus filhos para serem pessoas responsáveis, pessoas independentes. Então, independentemente do dinheiro que você tenha, de quantas funcionários você possa ter para limpar, para lamber o chão, não importa. Ensina o seu filho, sabe, a fazer uma comida, a limpar uma casa, porque se amanhã ele precisar, ele sabe fazer. E ele também tem que entender que todo trabalho é trabalho, que ele é bom para tudo, que ele pode tudo, né? A mesma coisa, coloque o seu filho para fazer outras atividades, seja música, esporte. E porque assim, se começar a aprender um instrumento, é duro, gente. Aprender uma língua, nossa, é duro. Mas faz parte, né? Tem alguns que têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. Mas aprender, existe uma curva de aprendizado que se sofre. Quando você está nessa curva, existe um sofrimento, né? Digam essas pessoas que sobem na carreira, elas estão sempre assim, mudou de emprego, mudou de posição, existe uma curva aí. E essa curva causa desconforto. É impossível não sentir desconforto numa curva de aprendizado. Mas, se você aprendeu a lidar bem com isso, você sente, mas a coisa não te machuca, é difícil explicar. A emoção tá lá, o desconforto tá lá, a frustração tá lá, o medo tá lá, tudo pode estar lá, mas isso não te pega. Existe, mas não existe, não te toca. Você se torna intocável, você lida, você é sambado, você é esperto. Então, pais, eu sei que às vezes não é fácil lidar, tô falando isso porque eu tô falando para uma amiga muito querida que a gente conversou sobre algumas coisas e vou aproveitar aqui e falar, eu sei que é difícil quando você frustrar o seu filho, pedir para fazer alguma coisa e ele não gostar, e ele vai fazer cara feia. Não é fácil você estar perto de alguém que tá com raiva de você, que vai olhar feio pra você e que em alguns momentos vai até te odiar, né? Porque frustra um adolescente pra você ver se ele não vai te odiar. E um adulto também. É que o adulto a gente engana mais, né? O adolescente não, ele faz cara feia, né? Faz cara feia, burra, né? Não olha na sua cara. É fácil? Não, é difícil. Mas é muito mais difícil ser pai ou ser mãe de um adulto que não cresceu. Dói muito mais para todo mundo. Então, o adulto precisa crescer. Então, se você é pai, esteja atento a isso. Se você é um adulto, porte-se como um adulto, né? Por quê? Porque quando nós somos crianças, várias vezes a gente dá um ataque, a gente faz uma birra, faz cara feia, emburra, e aí o papai, a mamãe, ou o tio, ou a tia, enfim, alguém vai lá e faz o que você quer. Só que na vida, a coisa não funciona assim. Você pode fazer birra, você pode chorar, você pode ter desconforto, você pode ter depressão, você pode... E que a vida não vai fazer. Algumas vezes você pode até conseguir algumas coisinhas, mas o preço é muito caro. O preço é muito caro. Então, não queiram ganhar as coisas lidando mal com as emoções. Porque o preço de lidar mal com as emoções difíceis é muito alto. Então, aceitem o desconforto. E para fechar, frustração e sentimentos incômodos fazem parte da vida de qualquer ser humano e tá tudo bem. E é isso aí, gente. Boa semana para vocês.